Oi, gente, voltei. Eu sei que tem muita gente que sai para fora do país, principalmente para Portugal, né, que é o país que eu escolhi a princípio para poder estar me mudando, recomeçando a minha vida. Sobre alguns documentos. Eu postei um vídeo há umas 2 semanas, mais ou menos, há uma semana. E uma pessoa me perguntou sobre alguns documentos que parece que são exigidos agora. Então eu resolvi pegar o checklist e ditar um por um para vocês daquilo que realmente é válido, sobre os documentos extras e falar para vocês sobre alguns critérios, porque algumas coisas realmente são necessárias, são exigidas, outras são documentos extras que você pode estar levando, que isso ajuda muito. Mas o que eu percebi foi assim, dentro dessa relação de documentos que aqui tem, que são obrigatórios, tem alguns documentos que podem ser ou não pedidos. Nós optamos por levar pessoalmente os nossos documentos, né? Eu e o meu namorado, Alexandre, na VFS aqui de São Paulo, que é um órgão que coleta todos esses documentos e encaminha para o consulado. E aí você vai entrar, eu não sei como que é na sua cidade, se você leva direto no consulado, se tem algum órgão que faz a captação desses documentos também. Entra lá no site deles, né? O nosso é o visto de procura de trabalho, que é o mais barato, o mais fácil. E aí a gente baixou, né, o checklist de todos os documentos. O primeiro dele é o formulário de pedido de vista, que é esse daqui, ó. Que você vai colar uma fotinha aqui, vai preencher bonitinho. Tem alguns campos que são preenchidos por eles, aí, ou se você tiver alguma dúvida, gente, não preencha, tá? Tem umas pegadinhas nesse formulário, num outro que eu vou mostrar para vocês, que é assim. Lá eles chamam de o nome, o apelido de família, que é o nome principal. Por exemplo, o meu Vânia. E depois o apelido de nascimento, que é o seu sobrenome. Então você só coloca o seu primeiro nome e depois você coloca o sobrenome. A gente teve só um papelzinho que foi falta, na verdade, de prestar atenção, né? Que a gente preencheu errado, mas esse é fácil de tirar. Em questão assim de horinhas você consegue emitir um outro. Então vamos lá. O primeiro documento é esse. Eu tenho várias cópias aqui, porque eu falei, vai que erra, a gente preenche outro. E quando a gente foi levar, a gente pagou um valorzinho a mais, que é para poder eles corrigirem, ver se está tudo certinho, se tiver alguma correção, fazer na hora. Senão, eles te dão um prazo de 5 dias para você correr atrás de um outro documento, que aí não precisa você marcar de novo, que é uma burocracia. Eu levei 2 meses para poder conseguir marcar o nosso na VFS, que eu queria levar pessoalmente. Então, o primeiro é esse daqui, tá bom? 2 cópias. Um você vai preencher, colar uma fotinho. E o outro você vai deixar em branco e levar uma foto 3x4. Detalhe, cabelinho preso, nada de sorriso, nada de óculos, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Carinha bonitinha, séria. E aí você vai colocar um formulário e o outro você leva com um formulário sem estar preenchido. 2 fotos, né? 3x4, que seria uma no formulário e a outra solta. Passaporte, que é o primeiro documento que tu tem que tirar, não tem jeito. Um passaporte válido, bonitinho ali. Comprovativo de situação regular. Esse daqui é. Esse não precisa, tá? Esse deixa. Seguro de viagem válido, vamos lá. É o tal do, pra gente aqui, é o tal do PB4. Se você não conseguir o PB4, você vai ter que fazer um seguro viagem que custa muito mais caro. Então, o que a gente fez? Foi um dos primeiros documentos que eu emiti, foi o PB4, que é tipo um seguro saúde, que é um tratado que Portugal tem com o Brasil, de te dar uma assistência médica caso aconteça alguma coisa lá. Porque se tu precisar pagar, prepara o bolso, porque vai ser caro. Esse documento aqui, quando você jogar lá no Google, emitir PB4, ele vai te encaminhar para o Gov. E aí você vai preencher tudo bonitinho, sempre prestando atenção, porque tem documento que você preenche de trás para frente. Que nem aqui a gente preenche dia, mês e ano. Tem documento que você vai preencher ano, mês e dia. Detalhe desse documento aqui do PB4, tu precisa ter um endereço de alguém em Portugal. Eu, como tenho uma amiga, 2, 3, que estão me ajudando muito,
Pedi para ela me encaminhar o endereço dela e eu coloquei o endereço dela e aí eu consegui emitir o PB4, que ele substitui o seguro-saúde. E isso aqui é de graça, tá, gente? Muito importante, o que você puder economizar, economiza. Depois, o certificado de registro criminal com apostilamento de AIA. Tem aqui, ó. Esse daqui a gente baixou, entrou lá no... Ai, eu vou lembrar. Esse daqui que foi emitido não serve. Tem que ser aquele que você entra lá na Polícia Federal, tá? E vai pedir para que eles te encaminhem o atestado de antecedentes criminais no pouco tempo. Esse daqui é emitido no pouco tempo. Não serve. Tem que ser aquele que você vai emitir pela Polícia Federal, preenche lá todos os seus campos, na hora já vem para você. Você com esse documento vai num cartório que faça apostilamento de AIA e pede para eles apostilarem. Vai custar em torno de uns 158, 165 reais por conta de algumas taxinhas lá, tá? Esse documento você pode fazer uma semana antes, porque ele tem data de validade. O PB4 tu pode fazer, tipo assim, estipula, daqui um mês eu quero levar os meus documentos. E aí você já tenta marcar, né, se você for fazer presencial, senão você pode enviar pelo correio, mas estipula uma data para você estar enviando os documentos para você poder correr atrás. Tem documento que eu te aconselho a tirar, tipo, uma semana antes. Eu fiz o apostilamento uma semana antes. O PB4 eu emiti antes, tem já uns 2 meses, mas ele tem uma validade de 2 anos. As outras coisas eu fui imprimindo e preenchendo. Então tá, esse certificado de registro criminal com apostilamento de AIA, emitido nos últimos 30 dias. Tem uns que vale 30, tem uns que vale 60, então você tem que prestar atenção nisso. Requerimento de consulta criminal, é um outro documento que você vai lá, quando você baixar todos os formulários para preencher na VFS, e vai preencher, que é uma autorização que você dá para eles dar uma vasculhadinha na sua vida para ver se não tem nada lá, entendeu? Que, né, possa te ser negado o teu visto. Uma cópia do título de transporte carta de intenção. Essa carta de intenção é aquela uma cartinha que você vai fazer, deixa eu ver isso aqui, ó. Carta de intenção para visto de procura de trabalho. É que você vai colocar assim, tá? Qual é a sua intenção de ir para Portugal? Aí você vai querer falar que você tem interesse de procurar trabalho, uma nova oportunidade, de se alinhar à cultura, de buscar novas experiências, de contribuir para o país, entendeu? Aí você vai colocar suas experiências profissionais, os seus planos futuros, e aí você anexa, né, aí o seu currículo nessa daqui. E o engraçado é que é assim, gente, quando nós fomos fazer a entrevista, entregar os nossos documentos, foi eu e meu namorado. Eu estava numa cabine e ele na outra, porque cada um entrega o seu documento separado, não importa se você vai junto, se você é casado, o documento ele é individual. Então eu estava numa cabine e ele em outra. Todos os documentos que foram citados aqui, a moça ficou. E a gente levou documentos extras, que é o currículo, que é essa carta de intenção, que é a carta de apresentação, que é o nosso IR. Não é documentos que eles pedem, mas são documentos à parte que podem ser pedidos, então a gente já levou tudo. A moça que me atendeu pegou só aqueles que estavam na relação, então não tem um critério. A moça que estava atendendo ele ficou com todos os documentos. Então, a possibilidade dele sair primeiro do que o meu é muito maior. Porque a mocinha que estava atendendo ele pegou todos os documentos, o que a gente levou que são obrigatórios, e até os documentos extras. E a mocinha que ficou me atendendo disse que não era necessário. Então, eu estou aqui com todos eles, caso agora já está na mão do consulado, eles me peçam esses documentos extras, eu tenho como mandar. A cópia do título de transporte de regresso é uma reserva da passagem de volta que você vai fazer. Essa contagem de datas, gente, é meio burocrático, porque é assim, nós deixamos os nossos documentos na VFS no dia 20 de maio agora. Nós contamos de 30, 60 até 90 dias para esse documento voltar. Então, a gente colocou como a data prevista para a gente estar viajando o dia 20 de agosto.
Então você tem que entrar em contato com uma agência. Eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, o WhatsApp da agência que eu fiz. Eles fazem a reserva. Você paga a reserva do regresso, da passagem de volta, que seria o regresso. Então a gente tem que contar. Essa reserva vale 30 dias. Se a gente tem a intenção de viajar no dia 20, lá para o dia 18, dia 20 de setembro seria a data de regresso. Então, ela vai colocar do dia 20 de agosto ao dia 18, 20 de setembro. Essa reserva vale em torno de R$ 200. Quando você for lá, que você fizer a entrevista, tá, você pede para cancelar, porque senão você vai ter que pagar a passagem sem usar. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, manda aí uma mensagenzinha que eu respondo direitinho. Então, tem que ter. Aí ela vai emitir para vocês a reserva, né, da volta. Você vai imprimir também e anexar os documentos. Comprovativo de recursos financeiros. Tá tudo aqui nessa lista, tá, gente? 3 salários mínimos europeus em conta, que dá em torno de R$ 18 mil. 3 salários mínimos europeus convertidos dá em torno disso. Você tem que entender o quê? Que quando você for fazer a sua entrevista lá, ou quando você for mandar os documentos, se você for pro correio, você já tem que ter pago todas as taxas. O nosso deu em torno de 1.100. E detalhe, o dinheiro não pode sair daqui. Então, se você tem que ter 18 mil na conta, você tem que contar que você tem que ter de 20 mil para lá, para você realmente fazer tudo que você precisa. Primeiro que é pagar as taxas consulares. Depois, quando o teu documento voltar, você tem que comprar as passagens e não pode sair do dinheiro que você tem lá guardado, entendeu? Porque quando chegar no consulado, pode ser que eles peçam para você esse documento atualizado. E pode ser que quando você for viajar, deu tudo certo, lá na imigração eles peçam para você mostrar que você realmente tem esse valor em conta. Então você tem que contar que você precisa de 18 mil na conta, que você não pode mexer em hipótese nenhuma, de 18 para lá, fora o dinheiro que você tem que ter para fazer a documentação e depois as passagens. Então você tem que ter no mínimo R$ 25 mil para você conseguir ir de boa e não ser indeferido, você não ser barrado na imigração e eles te mandarem. Tipo, volta para tua casa, porque não tem como, tá bom? Então, o quanto mais dinheiro vocês puderem mandar, levarem, melhor. Declaração da indicação da condição da estada prevista. Seria o quê? Você tem que ter um hostel, um hotel, um lugar que comprove que você já deixou agendado para você ficar, uma reserva, entendeu? De um lugar para você ficar. A minha amiga me mandou a carta convite, que ela se responsabiliza pela nossa estadia até a gente arrumar uma casinha, que é coisa que a gente já tá com, nossos documentos já estão lá e a gente já tá aqui correndo atrás de casa. Todos os santo dia eu fico vendo. A gente escolheu lá do norte de Portugal, que é mais barato para morar. Porto é um lugar que tem muitas possibilidades, oportunidades de emprego. E a gente está vendo ali umas cidadezinhas ao redor para a gente morar, porque fica mais barato, entendeu? Porque o arrendamento em Portugal é caro. Então, ela mandou essa carta convite, como que a gente fosse ficar na casa dela, né, ali a primeira semana, até a gente arrumar um lugarzinho para ficar. Senão, a gente já vai ter conseguido aqui no Brasil, se Deus quiser. Então, você tem que ter um lugar que comprove que você tem onde ficar, que você não vai ficar na rua, que você não está lá aventurando. Gente, isso é muito importante. Então, fora esses documentos que eu estou falando para vocês, né, tem esses documentos extras que podem ser pedidos. Critério, se eles vão aceitar na hora da entrevista ou não, não tem. Porque é como eu falei, a mocinha que atendeu o Alexandre ficou com todos. A mocinha que me atendeu, ficou só com os documentos que eram pedidos. Os documentos extras estão aqui comigo. Caso precise, eu tenho como provar e mandar. Tá? Então é isso. E planejamento. Eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tenho esse dinheiro em conta, eu tô batalhando, vou trabalhar final de semana, todos os dias, se for possível, para eu levar o máximo de dinheiro que eu puder. E pesquise a cidade que você quer morar, pesquise arrendamento, pesquise oportunidade de trabalho na tua área, pesquisa tudo, gente. Não sai do teu país e vai para outro país, assim, na aventura. É uma mudança muito radical para você
Tipo, tá, o Brasil tá difícil, beleza, mas é o teu país. Para você passar perrengue em outro país ou chegar lá na imigração, você correr o risco de não entrar. Então, faça um planejamento, guarde o máximo de dinheiro que você puder. Eu consegui fazer a nossa documentação sozinha, estudei muito. A Mila Britoque, se você puder, né, eu vou deixar aqui o canal dela, me ajudou muito com as dicas dela. Eu ficava vasculhando o Google, pegando dicas, escutando pessoas, consumindo conteúdo, porque não é barato para você pedir para um advogado fazer. Então eu resolvi fazer sozinha e graças a Deus, né, passou ali. Foi só esse documentozinho aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês, que deu um probleminha. Mas foi falta de atenção da nossa parte, que é o IEFP, que é uma declaração de manifestação de interesse nos órgãos de emprego de lá. Aqui em cima, onde fala nome, é só o seu nome principal, não coloca mais nada, só o seu primeiro nome. E onde está apelido é que você vai colocar o seu sobrenome. Eu já tinha feito a primeira vez, como ele tinha uma data de validade, a gente fez outro. E aí, na correria da última semana, eu não prestei atenção, coloquei o nome inteiro. E aí eu tive que emitir outro. Mas, graças a Deus, isso aqui é bem facinho. Você entra lá de novo, emitir IEPFP, pega o formuláriozinho, você preenche bonitinho. Em questão de horas, ele volta e aí você tem 5 dias para retornar e levar. No outro dia eu já levei o documento, né, corrigido, tudo bonitinho. E aqui embaixo, a sua data de nascimento é de trás para frente. Então, é de ano, mês e dia. Passaporte, a mesma coisa. A data de emissão e a data de validade. É de trás para frente. É ano, mês e dia. Presta atenção nessas coisinhas aqui para não dar indeferido. E manda ver, entendeu? Tudo documento que você faz sem precisar pagar nada. A única coisa que eu paguei nisso daqui foi os xerox, muitos xerox, o apostilamento, entendeu? E a carta que a minha amiga mandou para mim, que é a carta convite, né, se responsabilizando pela nossa estadia. Eu paguei em torno de 58 euros, que dá em torno de 370 reais, mais ou menos. E para ela colocar no correio, que foi em torno de 8 dólares, dá em uns 50 e poucos reais. Foi a única coisa que eu paguei. No resto, eu batalhei, corri atrás e fiz tudo sozinho. Foi cansativo, foi estressante, mas vale muito a pena, que tu economiza uma grana que tu não tem noção, tá? Para um advogado fazer. Agora, se você tiver dinheiro, se você tiver condições, gente, pede para um advogado fazer e só fica esperando, né? Como eu não tenho, eu quis economizar. Então, eu consumi conteúdo e fiz tudo sozinho. Então, essa é toda a papelada. Agora, enquanto os nossos documentos já estão lá no consulado, a gente aqui, né, aguardando para que dê tudo certo e a gente receba o nosso visto para a gente poder comprar as passagens, tchau. A gente já está vendo arrendamento, a gente já tem proposta de emprego, a gente já está mandando currículo para as empresas de lá, a gente fez a inscrição, eu fiz a inscrição no LinkedIn, né, o meu namorado já tem. Então, a gente já está vendo emprego nas, vamos dizer, nas padarias, enfim, né, nas padarias de lá, nos hotéis de lá. Então, para a gente poder já chegar com uma coisa encaminhada, tá bom? Então, isso é o começo de um, vamos dizer assim, de uma nova vida. É pegar uma vida inteira, colocar dentro de uma mala com 23 quilos e tentar de novo, recomeçar. Não é fácil. Mas se você realmente tem isso dentro do teu coração, faça, corra atrás. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu precisava falar de todos esses documentos que é o principal. Sem isso você não faz nada. Não se aventure dizendo, eu vou para Portugal porque eu vou entrar como turista. Não vai dar certo. Você não vai conseguir, eles vão te mandar embora, você vai ficar frustrado. Então, perca um pouco mais de tempo, guarde dinheiro, se programe e faça tudo legalizado. A gente está entrando legalizado, vai entrar legalizado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas a gente resolveu e optou por fazer da maneira correta, tá? São mais de 8 tipos de visto. Procura aquele que se adeque mais a você, daquele que é melhor para você, e faça tudo bonitinho, legalizado. E boa sorte. Qualquer dúvida, é só chamar a gente aqui.